Seguimos com outras informações. O Paraguai vai às urnas hoje para eleger um novo presidente pelos próximos 5 anos. O Partido Colorado governa o país sem interrupção desde os anos de 1950, exceto pela presidência de Fernando Lugo, de 2008 a 2012, que terminou em impeachment. Na corrida presidencial, apenas 2 candidatos aparecem com chances reais de vencer a disputa: o governista Santiago Peña e o progressista moderado Efraim Alegre. Então, para analisar o cenário das eleições no Paraguai, nós vamos conversar a partir de agora com o professor de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, Alexandre Pires, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Olá, Paula. Muito obrigado pelo convite. Pois é, o que podemos esperar dessas eleições? Essa disputa aparece indefinida, já que o Santiago Peña e também o Efraim Alegre aparecem tecnicamente empatados na primeira posição, de acordo com as últimas pesquisas, e o Paio Cubas um pouco atrás, na terceira posição, ele que inclusive é chamado de Bolsonaro paraguaio. Enfim, o que está em jogo nessa disputa, nessas eleições de hoje? Cenários muito divididos, eles sempre são incertos, não dá para fazer previsão. Mas com relação aos possíveis resultados, caso depenha, há uma manutenção de algumas políticas, inclusive um reforço do ponto de vista interno de políticas de segurança, porque há uma grande influência do crime organizado, usando o Paraguai ali como um hub, né, de conexão entre o tráfico transandino, né, e o escoamento para a Europa via Brasil. E do outro lado, né, caso de Alegre, o que pode acontecer é uma mudança desse eixo de influência da política externa do Paraguai, saindo ali de uma aliança muito antiga. O Paraguai é um dos únicos países, dos poucos países que reconhecem Taiwan, e essa aliança com Taiwan poderia ser afetada, ou seja, mudando esse eixo para a China. Então, há algumas discussões que são sérias, porque seria um dos poucos países em que a China não tem ali uma influência direta na América do Sul. Inclusive agora, né, com a mudança do governo no Brasil e a manutenção do governo na Argentina, né, o Paraguai completaria esse eixo de influência da China, que inclusive já se estende para uma aproximação muito grande com o Uruguai, que tem quase que rompido com o Mercosul, buscando ali um acordo de livre comércio com a China. Então, tem repercussões importantes para o Brasil e tem repercussões importantes para a política interna paraguaia, né? Ou seja, ou eles vão romper com uma política de quase 70 anos, como você disse, né? Mais de 70 anos, em que um partido governa, que é um partido de orientação de direita, e pode mudar para um grupo, né, uma grande frente política de esquerda com propostas de reforma social, de mais gasto com assistência, né, e também ali uma tentativa de um certo populismo fiscal. Só que o Paraguai já vem apresentando resultados na sua balança e também no seu crescimento e no seu orçamento que não são, digamos, permissivos de uma política de expansão fiscal. Ou seja, há questões sérias sendo colocadas pela política paraguaia no dia de hoje. Professor, eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais sobre o perfil desses candidatos à presidência. Tem um candidato de direita, mais de esquerda, tem esse candidato que o Daniel Caniato falou aqui, com características muito próximas, muito parecidas aos de Bolsonaro. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais sobre esses perfis. O Peña é o candidato da situação, tem sofrido ali um pouco de ataque de fogo amigo dentro do próprio partido. Sobretudo a partir ali do atual presidente, que é o Abdo, né? E é um candidato que tem uma visão, digamos assim, de reforço de algumas coisas que já vem sendo feitas. É uma continuidade, é um candidato de direita, é um gasto tentando consertar as contas públicas, manter, né, uma certa austeridade, que é uma questão que o Paraguai vem enfrentando, e uma ideia de reforço policial, que de certa maneira ele anula o terceiro candidato, que tem propostas semelhantes, que é um candidato que seria um pouco mais extremista, né, com relação a essas pautas. E o Alegre, ele é, digamos, um resultado daquela quase vitória, né, de um crescimento muito grande dessa frente de esquerda em 2018. Em 2018, né, essa concertação, que é essa frente de esquerda oposta ali ao Partido Colorado, teve muita chance de vitória, né? Não ganhou,
né? E agora ele é o herdeiro natural dessa movimentação. É um candidato mais velho, né? O Alegre tem 60 anos, se eu não estiver enganado, e o Penha tem 44. Então são gerações distintas, né? E aí pode ser sim que haja uma mudança, até por um desgaste do Partido Colorado. Porém, né, o eixo da disputa continua sendo o mesmo. O sistema paraguaio é quase que um sistema bipartidário. Então, esses terceiros candidatos têm pouca chance de furar essas rivalidades entre os a grande frente de esquerda e o Partido Colorado, que na verdade é uma grande frente de direita, né? Que é bem reunida e que conseguiu formar um partido unificado. Pois é, agora, professor, a gente tem observado justamente essa disputa no Paraguai e o que a gente pode esperar caso haja uma mudança no comando do país para essa frente de centro-esquerda ou de esquerda que o senhor mencionou, isso poderia mexer com a relação dos dois países, porque independentemente de quem vier a ganhar as eleições, é importante lembrar também que o Tratado de Itaipu deverá ser revisto, né? Isso dependendo da revisão desse contrato, desse acordo, desse tratado, isso poderá, de certa maneira, até impactar na conta de luz do brasileiro, né? Queria que o senhor fizesse uma breve avaliação dessas possibilidades em relação ao governo brasileiro. Olha, com relação a uma vitória do Alegre, haveria provavelmente uma conexão muito grande com o atual governo do presidente Lula. Há um alinhamento, haveria inclusive talvez uma certa concertação em relação ao escoamento de mata de soja e de carnes paraguaias via Brasil para a China, haveria uma facilitação e tem esse risco que você falou, né, Daniel, de você ter uma renegociação, né, do que nós chamaríamos ali Tratado de Itaipu. Isso pode levar a uma queda, digamos assim, dessa histórica aliança do Brasil, inclusive alimentando um outro cenário eleitoral na próxima eleição brasileira, ou seja, em 2024, porque o aumento da conta de luz iria totalmente contra, digamos assim, o que o governo gosta, né? Gostaria, que é um certo custo mais baixo, um custo de vida mais baixo. Então vai ter muito cuidado, pode gerar um atrito, mas eu não acredito que seja de fato efetivado qualquer mudança no tratado. Não tem como haver uma mudança agora, o Brasil não comporta um reajuste, né? Não tem como o Brasil permitir isso, mesmo tendo essa aliança ideológica potencial entre um governo Alegre e um governo Lula. Tá certo, é isso. Professor de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, Alexandre Pires, fazendo uma análise das eleições presidenciais no Paraguai, eleições essas que serão definidas no dia de hoje, porque não há segundo turno lá no Paraguai. Exatamente. Professor, muito obrigado, um grande abraço, bom domingo e até a próxima. Igualmente, muito obrigado, Paulo e Daniel.